Leia a Bíblia em um ano. Dia 23, capítulos 17 ao 19. A água boa que jorra da rocha. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim, porém lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois, com Moisés, e exigiu: dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e a nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. E Yahvé respondeu a Moisés: passe adiante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado com que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe. E baterás na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá. Porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está entre nós ou não? Israel vence os amalequitas. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha ordenado, e saiu para lutar contra os amalequitas, enquanto Moisés, Arão e Hur subiam até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava suas mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse se assentar. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isso para o memorial em um livro, e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai Nissi, o Eterno fez-me aqui um grande milagre. Quando ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerreiro e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas, de geração em geração. A visita de Jetro a Moisés, capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, foi informado sobre tudo o que Deus havia realizado em benefício de Moisés e de Israel, seu povo, como Yahvé havia feito Israel sair do Egito. Moisés havia mandado Zípora, sua esposa, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu, com seus 2 filhos, um dos quais se chamava Gerson, porque Moisés justificara: sou um imigrante em terra estrangeira, e outro, Eliezer, porque o Deus de meu pai é minha ajuda e me libertou da espada do faraó. Jetro, o sogro de Moisés, foi junto
foi junto com seus filhos e a esposa de Moisés, encontrar-se com ele no deserto, onde estava acampado junto à montanha de Deus. Disseram a Moisés: Eis que o teu sogro Jetro vem a ti, acompanhado de tua esposa e com teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do seu sogro e inclinou-se diante dele, abraçou-o e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por causa dos filhos de Israel, assim como todas as tribulações que encontraram pelo caminho, das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor tinha feito aos filhos de Israel, livrando-os da mão do Egito. Então Jetro disse: Bendito seja Yahvé, que vos libertou da mão dos egípcios e da mão do Faraó, e libertou o povo da submissão aos egípcios. Agora sei que Yahvé é maior do que todos os deuses, porque ele os superou exatamente naquilo que se vangloriam. Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés na presença de Deus. O conselho de Jetro a Moisés. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo, e as pessoas estavam de pé diante de Moisés, desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que o procurava, questionou: Que é isto que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está diante de ti, desde manhã até o pôr do sol? Replicou Moisés ao sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Replicou Moisés ao sogro: Quando tem uma questão, vem a mim, julgo entre um e outro, e lhes faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés lhe sugeriu: Não é bom o que fazes. Certamente, em breve ficarás exaustos, tu e teu povo, porquanto esta tarefa é sobremodo pesada para ti. Não te será possível realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei, para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e introduz as suas causas junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos a seguir e as atitudes que devem tomar. Mas escolhe no meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleceu-os como chefe de 1000, chefes de 100, e chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda coisa mais complexa trarão a ti. Mas para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar a solução, de modo que será leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e a levar o peso diário da carga. Se assim fizeres, e se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para suas habitações, satisfeitos. Moisés acatou o conselho de seu sogro, fez tudo como ele havia sugerido, selecionou homens capazes de todo o povo, chefes de grupos de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e de 10. Então foram estabelecidos como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levaram para Moisés. Todas as mais simples, no entanto, eles mesmos resolviam. Então Moisés e o seu sogro, Jetro, se despediram, e este retornou à sua terra. O povo de Israel chega ao Sinai. No 3º mês depois da saída das terras do Egito, naquele ano, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e o povo de Israel acampou ali diante do monte de Sinai.
Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e de modo que Yahvé o chamou e lhe ordenou: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvires a minha voz e obedecerdes à minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras que Yahvé havia lhe ordenado. Então todo o povo afirmou unânime: Tudo o que Yahvé mandou nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras da resposta dele. As palavras da resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para também que confiem sempre em sua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: Vai para o povo, orienta-o e consagra-o hoje e amanhã. Lavem suas vestes e estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte de Sinai. E tu fixarás os limites em torno do monte e instituirás o povo. E não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte Sinai será morto. Ninguém porá a mão sobre ele, será apedrejado ou flechado. Quer seja homem, quer seja animal, certamente não viverá. Quando soar prolongadamente o som de chofar, o chifre do corneiro, então poderão subir ao monte livremente. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele fez com que o povo cumprisse o ritual de santidade decretado, e todos lavaram suas vestes. Em seguida avisou o povo: Estai, pois, preparados para depois de amanhã, e até lá não vos chegueis à mulher. Manifestação de Deus, teofania. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha. E um clamor foi forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto dessa densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo, um monte fumegante fortemente, como se fosse uma enorme muralha viva. Então Yahvé convocou a Moisés para subir ao topo da montanha. Moisés subiu. Yahvé ordenou a Moisés: Desce, adverte o povo que não ultrapasse os limites para tentar chegar mais perto a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Yahvé devem santificar-se, para que Yahvé não os tire da morte. Moisés disse a Yahvé: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Delimita a montanha e declara-a sagrada. Yahvé respondeu: Vai e desce, depois subirás tu e Arão, os sacerdotes, porém que o povo não ultrapasse os limites para subir a Yahvé, para que os não fira de morte. Então Moisés desceu e avisou ao povo.